Olá, pessoas. Nessa videoaula, nós vamos tratar da competência 2 da cartilha de redação do Enem, né? O manual de redação que o INEP publica anualmente com instruções para a redação do Enem. Na competência 2, diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Né? Isso é o que diz a competência 2 exigida lá na dissertação do Enem. A competência 1, eu já falei dela em outra videoaula, que é demonstrar o domínio da habilidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nessa habilidade 2, né, nessa competência 2, é fundamental que o candidato, né, o estudante que vai estar fazendo essa redação, atente para o que é chamado de repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, ele é de extrema importância. A presença desses, de elementos socioculturais, é de fundamental importância na pontuação da redação nessa competência 2. Qual é a ideia daqui desses repertórios, dos chamados repertórios socioculturais? O que a gente pode citar na redação, né, para contemplar essa competência? Bom, você pode citar filmes, você pode citar livros, você pode citar séries, né, você pode citar fatos históricos, elementos da literatura, frases, né, de pensadores assim bastante conhecidos, né, que abordaram aquele assunto sobre o qual a redação está sendo proposta. A proposta, né, o tema da redação é sempre uma surpresa. Agora, você vai fazer, se você se programou, se inscreveu e vai fazer a redação do Enem esse ano, ou seja lá o ano que for, é preciso que nesse ano, mais do que em qualquer outro momento da sua vida, você fique atento a todos os acontecimentos, né, a todos os detalhes, a tudo mesmo que acontece em torno de você, em torno do mundo, né, não só do país como do mundo. Embora a redação do Enem ela tenha como foco especialmente o Brasil, temas relacionados ao Brasil, né? Mas quando você tem conhecimento desses temas também no mundo, isso vai te dar mais um recurso sociocultural, porque você vai poder citar. Então, nessa competência 2, é muito importante, né, que você traga para a redação elementos da história, da filosofia, da educação, da economia, da cultura de um modo geral, porque a ideia é perceber, né, o professor que vai corrigir, os professores que vão corrigir essa redação, eles precisam perceber que você é capaz de estabelecer relações de significado entre elementos de disciplinas diferentes. Então, se você vai citar elementos da biologia, da filosofia, da história, e você vai sair dessa dimensão escolar, né, e vai citar elementos como livros, é muito importante que você faça essas citações. Não precisa exagerar no número de citações, né? Porque assim, se você fez você citou 3 elementos, 2 ou 3 elementos de recursos socioculturais, ou desse repertório sociocultural, como queira chamar. Se você citou 2 ou você citou 3, tá de bom tamanho, porque assim, se você citar 6 ou 10, não há problema, você não vai perder ponto por isso. Mas você não vai ganhar mais ponto também porque citou 5, 6, 10. Então, 2 a 3 elementos, o fundamental é você entender que recursos socioculturais precisam ser citados na redação. E que não precisa ser um monte, porque há o risco de você, na tentativa de citar um monte deles, você se enrole, né, nas explicações.
porque você vai, por exemplo, você está apresentando lá nos seus parágrafos, né? Você fez a introdução do assunto, você apresentou causas, consequências, né, é, do que você apontou lá na introdução, e aí você, nesses parágrafos de desenvolvimento, você vai enriquecer citando elementos externos, digamos assim, para atrelar aquela ideia, aquela tese que você está defendendo no texto. Então é importante você citar, por exemplo, pensadores que vão naquela linha. Só cuidado para você não citar, você está defendendo a tese de um jeito, por um lado, você está defendendo, a tua posição é contra um determinado tema polêmico, e você vai citar um autor que é a favor. Ou você é a favor e vai citar um autor que é contra. Então tem que ter o cuidado das citações que você vai fazer, tá? Porque elas precisam estar atreladas à defesa da tua tese, né? O que os professores que corrigem a redação precisam perceber é que você foi capaz de associar aquele tema da redação, né, a temas, a outros assuntos, que você foi capaz de relacionar, de estabelecer uma relação de significado entre aquele tema que está sendo abordado e um livro que você leu, um filme que você viu, uma série que você acompanhou. Tá? Essa é a ideia há um conteúdo de filosofia, a redação traz um tema social e você foi capaz de estabelecer, de colocar ali conhecimentos da biologia. Lá nas causas, por exemplo, você citou elementos da biologia, você citou elementos da história, né? Então, isso é que vai pontuar. Não é a quantidade desses recursos socioculturais, tá? Mas a qualidade deles. Então, assim, acho que três recursos, quatro estourando. Eu acho que 2 e 3 tá de bom tamanho para você poder fazer a associação correta, né, com o tema, ok? Para enriquecer esse seu repertório sociocultural, eu vou recorrer aqui nessa videoaula a um material que está disponível no blog imagine.com.br e que traz 7 dicas para você enriquecer o seu repertório sociocultural. A primeira delas, eu já falei assim, em tantas outras videoaulas ou em aulas presenciais, que é a questão da leitura. Você precisa ler constantemente. E não estamos falando de você ler simplesmente um livro didático. Estamos falando de leituras assim, espontâneas, de você pegou um livro, eu vou ler aquele livro ali, independente de um professor ter pedido, você quer ler sobre aquele assunto. Você vai se informar, né? Seja o livro impresso, seja o livro digital, os sites de informação também são importantes, você só tem que ter cuidado com os sites, né? Você tem que ter muito cuidado para separar o que é informação e o que é fake news. Sempre que bater essa dúvida, você pode perguntar ao próprio Google, né? Você coloca o assunto lá no Google e o próprio Google vai te levar para sites especializados em informações, em desmentir fake news, né? O coletivo Bereia é um deles, né? Que analisa vários casos assim para determinar se é fake news ou não. O G1 também é bastante confiável nesse sentido, tá? Então, enfim, você precisa ler informações, literatura, você precisa ler tudo que demore na tua frente, né? Porque a leitura que vai aumentar o teu repertório sociocultural. De repente, não só na redação, mas em alguma questão lá do Enem, você vai perder a questão toda porque você não entendeu o significado de uma palavra. E não entendendo o significado de uma palavra, você vai ter muita dificuldade de ter a compreensão geral daquela questão. E aí você acaba perdendo a questão por conta disso. Não existe uma receita de bolo para você se tornar um leitor. Você tem que começar, né? Você começa a ler. E aí você vai lendo tudo que aparecer na tua frente de forma que você vá aumentando o teu vocabulário, o teu repertório sociocultural, com livros para citar, com citações de vários autores para fazer, né? Isso é muito interessante. A segunda questão, né, segunda dica lá do blog imagine.com.br para que você seja um observador.
né, que você observe os acontecimentos, né, que você perceba que o mundo não gira só em torno de você ou da tua família. O mundo é grande, né? O país é grande, o mundo é grande, tem muitos acontecimentos simultâneos em vários lugares do mundo, né? Muita coisa acontecendo. Você precisa acompanhar isso, observar esses acontecimentos. A outra dica, né, que eles dão é o sair da rotina. É você se abrir para o novo, né? Novos espaços, novas pessoas. Você dialogar com pessoas que pensam diferente de você. Porque quando você dialoga só com quem pensa igual a você, você não enriquece o teu repertório, né? As pessoas concordam com você e vão reproduzindo aqueles discursos e você aplaude o pensamento dela e ela aplaude o teu pensamento e está tudo certo e tudo fica muito limitado ali. Você precisa ir além desse comum, né? Você precisa dialogar com pessoas que pensam diferente de você, que têm uma religião diferente da tua, que têm opção política diferente da tua, né? Isso vai te enriquecer bastante e vai ampliar a tua visão de mundo, né? E esse repertório sociocultural. Assistir documentários, filmes e séries seria a quarta dica, porque os documentários, os filmes, as séries, elas te inserem no mundo da literatura, no mundo da informação, de certa forma, né? Os documentários que lidam com a realidade, ou a ficção, né? Um filme ou uma série que ora se baseia num livro, em acontecimentos da vida real, ou num livro de ficção, não importa, né? Mas que te apresenta, amplia a tua visão de mundo, você passa a entender melhor as coisas, né? Porque enquanto você ficar numa bolha, né? Seja numa bolha familiar, uma bolha religiosa, uma bolha política, né? Uma bolha social, o teu conhecimento de mundo fica limitado àquele espaço, reduzido. Então são as leituras, os filmes, as séries, isso tudo que você vai assistindo, os documentários, vão ampliando a tua visão de mundo, né? O dialogar com pessoas diferentes e por aí vai. A quinta dica é procure bons autores, né? Esses bons autores, tanto da literatura ou do jornalismo, né? Da história, né? Que te apresente visões amplas, né? De mundo. A sexta dica é pesquise. Ao invés de você ficar simplesmente esperando que as informações cheguem até você, todo mastigadinho, né, você ir buscar essas informações, pesquisar, né, isso vai ampliar muito o teu conhecimento, você ser curioso e tentar entender o funcionamento de determinadas coisas, isso vai te ajudar muito nessa ampliação desse repertório sociocultural. Conversar com outras pessoas, eu já falei, né, também seria a sétima dica, mas eu já incluí ali no sair da rotina. Então, conversar com pessoas e com pessoas que pensem diferente de você, que vivam diferente de você, que tenham uma fé diferente da tua, que tenham uma sexualidade diferente da tua. Quanto mais você lidar com pessoas diferentes, mais você vai enriquecer o teu repertório sociocultural, tá? Porque aí você está saindo de uma bolha limitada a só quem pensa como eu, a só quem vê a vida com os mesmos olhos que eu vejo. E aí você acaba crescendo muito pouco, né, nesse sentido. É isso então, galera. Um abraço para todas e todos e até a próxima videoaula.